Hoje vamos contemplar o segundo ministério dos santos anjos, que é o louvor. E vamos começar a nossa meditação com a leitura do Salmo 148. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas do firmamento. Louvai-o, vós todos os seus anjos, louvai-o, vós todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, astros brilhantes. Louvai o nome do Senhor, porque Ele ordenou e tudo foi criado. Louvai o Senhor desde a terra, cetáceos e todas as profundezas do mar. Fogo e granizo, neve e neblina, o vento tempestuoso, dócil às suas ordens. Montanhas e colinas, árvores de fruto e todos os cedros. Feras e todos os rebanhos, répteis e aves. Reis da terra e todos os povos, louvem todos o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima do céu e da terra. Este salmo mostra-nos as dimensões universais do louvor. O salmista convida a louvarem o Senhor, em primeiro lugar, os santos anjos e todos os seus exércitos que estão no alto dos céus. Depois, ele passa para a criação material, a começar pelos astros, sol e lua e as estrelas. Depois vem para a terra, convida a louvarem o Senhor os diversos elementos que existem no nosso planeta, como também os animais, os que vivem nos mares, como também os que vivem na terra, rebanhos, répteis, aves, como também convida as árvores de fruto e todos os cedros. E por fim, convida o ser humano, desde os grandes até os pequeninos, reis e todos os povos. E porquê? Porque o seu nome é sublime, o seu nome ultrapassa todas as coisas, porque a sua grandeza, a sua majestade está acima, acima, acima de toda a criação. Por isso, todos devem louvar o Senhor, porque todas as criaturas estão adornadas com tantos e tantos benefícios que Deus doou gratuitamente. E como Ele é o autor de todas as dádivas, também diz aqui o Salmo, foi Ele que ordenou e tudo foi criado, por isso Ele é digno de todo o louvor. Claro que os anjos e o ser humano possuem uma inteligência, uma vontade, por isso eles podem louvar com toda a consciência, com toda a sua vontade. A criação material louva a Deus pelo facto de existir. Louvam a Deus segundo a sua natureza. E por isso
esta oração, a oração de louvor, dá glória a Deus, dá glória a Deus, confessando como Ele é grande. E, portanto, a oração do louvor tem como ponto central a própria pessoa divina. Louva-se a Deus porque Deus é Deus. Não tanto por aquilo que Ele dá, porque é bom. Por isso, o louvor é uma oração centralizada em Deus, em outras palavras, é teocêntrica. E por isso, quando a alma louva, ao fim do tempo de louvá-lo, a pessoa, a alma, perde-se em Deus. Como a gota de água num copo de vinho. Por isso, a oração de louvor é aquela que está mais próxima da adoração e é aquela que conduz a alma à adoração. E por isso, normalmente, as orações de louvor que estão na Sagrada Escritura estão desligados de um certo contexto. Por exemplo, quando a gente suplica, a oração de súplica está relacionada com uma necessidade que temos. Suplicamos porque estamos num estado de necessidade. A oração de agradecimento está ligada a uma graça que nós recebemos. E por isso a resposta ao doador divino é ação de graças. Agora, o louvor não está relacionado com uma coisa precisa. O louvor de Deus está relacionado com Deus mesmo. Novamente repito, a oração de louvor é essencialmente uma oração teocêntrica. O louvor parte de uma experiência que a alma faz de Deus, uma experiência forte. Portanto, a alma, ao sentir Deus e as suas maravilhas, aquilo que Ele é, os seus atributos excelsos, portanto, o coração eleva-se num entusiasmo cada vez maior. Por isso, ao querer-se louvar a Deus, que ultrapassa tudo, Ele está acima de tudo o que se possa dizer, portanto, chega-se a um ponto que nós não encontramos palavras suficientes que exprimam aquilo que a alma sente e aquilo que a alma quer dizer. As palavras descrevem, mas não são suficientes. Por isso, na oração de louvor, é muito normal que se multipliquem as palavras. Multipliquem-se a expressão daquilo que eu sinto que é Deus. E por isso, vemos, ao multiplicar-se as palavras, elas vêm daquele coração que exulta pela experiência forte que se teve de Deus, ou numa oração, ou num momento de adoração, ou após a Sagrada Comunhão, ou numa meditação, não importa. Qualquer momento em que
a alma sente-se tocada pelo Senhor e esta experiência é tão saborosa, tão íntima, que o homem explode, por assim dizer, de alegria, de júbilo por este Deus tão bom, tão grande, tão maravilhoso, tão generoso, etc, etc, etc. E por aí vai, e o coração realmente como que arrebenta de amor. E na Sagrada Escritura, o livro que mais exprime a oração de louvor é o livro dos Salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos, é verdade que foram escritos por uma pessoa humana, mas o salmista, ao escrever, ele foi inspirado e iluminado pelo Divino Espírito Santo. Nós podemos dizer que os salmos são orações que o Espírito Santo põe na nossa boca quando estamos, por exemplo, numa época de secura espiritual, numa época de deserto. E por isso, quando nós não sabemos o que dizer a Deus, podemos pegar um dos salmos. E neste livro, o louvor está aglomerado em 3 partes. O pequeno louvor, que vai desde o Salmo 113 ao 118. Depois temos o grande louvor, que é um salmo bastante comprido, é o Salmo 136. E temos depois, no livro dos Salmos, o louvor final, que são os Salmos 146 a 150. E o louvor em hebraico é Alel. Por isso, os salmos do Alel, os salmos de louvor, normalmente são rezados pelos judeus no tempo pascal. E com certeza que Nosso Senhor também os rezou. Contudo, no livro dos Salmos, há centelhas de louvor em diversos salmos, misturados com outros elementos. E por isso, vemos que o louvor está misturado com outros elementos, mostra como Deus, aquele Deus que é santo, aquele Deus que é forte, que liberta, aquele Deus que é imortal, aquele Deus que nem os céus e a terra podem medir, aquele Deus imenso, aquele Deus eterno, ultrapassa tudo aquilo que o coração do homem sente e que quer exprimir. O louvor está nos Salmos, também aparece noutros livros bíblicos. O Senhor é invocado e louvado e glorificado nas suas diversas facetas. Por isso, nós vemos que há salmos, por exemplo, que louvam o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Há outros salmos que descrevem Deus, o Deus que salva. Salva quem? Salva o necessitado, salva o oprimido, salva o moribundo, salva o enfermo. O Senhor que salva é também o Senhor que socorre em todas as aflições. Há outros salmos, por exemplo,
que exalta o Senhor pelo seu amor, pela sua fidelidade, a fidelidade de Deus à aliança, por exemplo, apesar dos pecados e das infidelidades do seu povo. Por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo 15, louva a glória do Senhor. O Senhor manifestou a sua glória, o seu poder, a sua força. Vemos, por exemplo, o profeta Isaías louva o Senhor pelos seus desígnios. O Senhor tem desígnios maravilhosos que nos ultrapassam. Isaías 25, 1. E também os juízos do Senhor libertam. Os juízos do Senhor não são como os do homem, que muitas vezes são errados e escravizam. Por isso, o Senhor também é louvado pelos seus juízos libertadores. Portanto, tudo isto, toda esta multiplicidade, serve para responder ao apelo do salmista no Salmo 95, anunciai a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Por isso, no Antigo Testamento, o louvor é muito rico e aparece de mil e mil maneiras diferentes. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, continuamos a ver as maravilhas de Deus. Como? Por exemplo, nos milagres de Jesus. Conforme diz-nos, por exemplo, o evangelista São Lucas. Começou a multidão dos discípulos a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Portanto, podemos dizer que no Novo Testamento, louvar a Deus é, como no Antigo Testamento, exaltá-lo, engrandecê-lo. E vemos um grande e maravilhoso exemplo de louvor na Santíssima Virgem no seu cântico do Magnificat. Ela realmente tem aquele hino que a Igreja o recita todos os dias nas vésperas, e muitas vezes também se recita o Magnificat de Nossa Senhora como ação de graças depois da comunhão. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E também vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, também o louvor está presente, por exemplo, na casa de Cornélio, a primeira família não judaica a abraçar Cristo pela fé. Está escrito no capítulo 10 de Actos: todos os fiéis circuncisos que tinham vindo com Pedro ficaram estupefactos ao verem que o dom do Espírito Santo fora derramado também sobre os pagãos, pois ouviam-nos falar em línguas e a glorificar a Deus. Portanto, vocês vejam, Cornélio e os da sua casa, ao abrirem o seu coração à palavra de Pedro, vemos que este acolhimento da palavra, e a palavra é o próprio Cristo, Verbo de Deus, imediatamente o coração de Cornélio e de todos da sua casa romperam, iluminados pelo Espírito Santo, em louvor. Louvaram a Deus em línguas. Por isso, o louvor é reconhecer que Deus está acima de tudo aquilo que existe no céu e na terra. E é este glorificar o Senhor nas alturas
que está presente no louvor dos anjos junto aos pastores em Belém. Glória a Deus nas alturas. Por isso, o louvor brota da consciência e que exulta, da consciência exultante da santidade divina. E esta exultação é uma exultação pura, cheia de unção, totalmente mergulhada pelo dom da piedade do Divino Espírito Santo. E esta exultação puríssima une profundamente a alma com Deus. O homem, o ser humano, que tem um coração reto, humilde e é verdadeiro, faz o do Deus vivo o seu centro, o centro da sua vida. E é neste coração que o Senhor desperta mais facilmente um louvor que envolve o homem totalmente. O que eu quero dizer, por exemplo, o louvor envolve a alma com as suas potências, a inteligência. Pela inteligência, o homem compreende o Deus que é, o Deus maravilhoso, o Deus sublime. Pela sua memória, ele recorda tudo aquilo que o Senhor fez. E pela sua vontade, ele quer exprimir aquilo que a alma sente. Quer exprimir como? Pelos sentidos do corpo. Portanto, o homem quer exprimir o louvor pela palavra, pela multiplicidade da palavra, também pelos gestos. Muitas vezes o louvor é acompanhado por levantar os braços. Por exemplo, nós temos na Sagrada Escritura o louvor exultante no rei David, quando ele transladou a Arca da Aliança para Jerusalém. Está descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. E até mesmo o rei David usou o canto, a dança, para exprimir a exultação que ia no seu coração. E se o louvor é verdadeiro, é autêntico, ele não fica só com expressões externas do corpo. O louvor chega até à profundidade da alma e empenha a vontade numa resolução firme de mudar de vida. O louvor que não arrasta o homem à conversão e a melhorar não é o verdadeiro louvor. Pode ser um sentimentalismo, pode ser uma alegre exultação, mas que não compromete a vida, fica só nos atos externos. Se realmente o louvor é autêntico, parte da alma envolve o corpo, a alma sente-se atraída para este Deus e a pessoa quer eliminar tudo que possa afastar deste Deus 3 vezes santo e que é digno de todo o louvor. Por isso, o louvor perfeito, o louvor autêntico, elimina todo tipo de oração estéril
e todo o tipo de oração que fica numa superficialidade e num mero sentimentalismo que nada compromete a vida nem o coração do homem. Por isso, quando nós terminamos a oração de louvor, devemos sempre perguntar-nos a nós mesmos: o que é que a minha oração de louvor comprometeu a minha vida e o que é que ela contribuiu para a minha maior conversão e maior união ao Senhor. É muito importante isto. E Santo Agostinho, num dos seus sermões, que realmente é muito bonito, é o seu sermão sobre o Salmo 32, ele explica-nos o que é o louvor jubiloso. Diz ele, isto eu vou ler agora as palavras de Santo Agostinho. Cantai bem, irmãos. Se te pedem que cantes para um bom apreciador de música, de modo que lhe agrade, não te atreves a cantar se não tens preparação musical, pelo receio de lhe desagradar. Um bom artista notará os defeitos que a qualquer outro passam despercebidos. Quem se atreverá a cantar para Deus, tão excelso conhecedor de cantores, juiz tão completo e tão bom apreciador de música? Como poderás oferecer-lhe tão excelente audição de canto, que em nada ofendas ouvidos tão perfeitos? Mas eis que ele mesmo te sugere a maneira como lhe hás de cantar. Não andes à procura de palavras, como se com elas pudesses expressar aquilo que agrada a Deus. Canta com júbilo. Cantar bem para Deus é cantar com júbilo. O que é cantar com júbilo? Compreender e não poder explicar com palavras o que se sente com o coração. Os que cantam na colheita, na vindima ou em qualquer trabalho intenso, começam a exultar de alegria com as palavras do cântico. Mas depois, quando cresce a emoção, sentem que já não podem explicá-la por palavras. Desprendem-se da letra das palavras e entregam-se totalmente à melodia jubilosa. O júbilo é aquela melodia que traduz a incapacidade de exprimir por palavras o que se sente o coração. E a quem pode consagrar-se este canto jubiloso, senão ao Deus inefável? É realmente inefável aquele que nem todas as palavras conseguem o dar a conhecer. E se não tens palavras para o dar a conhecer, e não deves permanecer calado, nada mais te resta senão cantar em júbilo. Sim, para que o coração possa expandir a imensidade superabundante da sua alegria, sem se ver limitado pelas sílabas das palavras. Cantai ao Senhor com arte e com júbilo. Eu posso vos dar testemunho, que eu também já participei nas vindimas, e realmente é isto que Santo Agostinho quer expressar. Realmente, quando começamos a vindima, é muito normal que entre aqueles que vindimam, realmente estamos num ambiente de alegria, a alegria da colheita, da abundância. E é muito normal que aconteça que aqui e acolá começa-se a cantar e até termina-se a cantar ao desafio, enquanto se vindima. E é interessante que
as cantigas vão, e enquanto aumenta a emoção pelos frutos da colheita, pela abundância da colheita, realmente aqui e acolá começam aquilo que nós dizemos em português, a deixar os cantos para começar-se a cantarolar. Portanto, é um canto sem palavras. E o cantarolar exprime a emoção que vai mais alto que as cantigas. E com o tempo, a pessoa, naquele júbilo, começa a mergulhar num silêncio. Um silêncio que concentra o interior da alma em algo mais profundo. E é tão saboroso aquele silêncio, é tão saboroso aquela experiência que o coração jubiloso está mergulhado realmente em Deus, que é o doador de todos os bens. É Ele que abençoa os frutos da terra, é Ele que abençoa as colheitas, é Ele que abençoa o trabalho humano. E aquele silêncio é tão gostoso que até quando alguém fala connosco, a gente sente-se, ai que pena, estás-me a desarranjar. E é verdade, a gente gostaria de ficar naquele mergulhar em Deus muito mais do que aquele breve instante. E voltando à nossa catequese, ao nosso texto, no Antigo Testamento o louvor está estritamente ligado à liturgia, e a liturgia se acentuou em Israel principalmente depois da construção do Templo de Jerusalém. E ali acorrem o povo, principalmente nas grandes festas anuais ou noutras ocasiões especiais, como a sagração do rei ou como a dedicação do templo. E aí nós temos todos os elementos que ajudam na oração do louvor. Temos, em primeiro lugar, a Assembleia reunida em nome do Senhor. Temos o entusiasmo das respostas, principalmente através do Amém ou do Aleluia. Temos também o perfume do incenso. Temos os tocadores de instrumentos e temos os cantores. E por isso os salmos são chamados por excelência o sacrifício de louvor. E na liturgia judaica, na oração, na espiritualidade judaica, os salmos foram repartidos pelas diversas horas do dia para que o piedoso israelita santificasse todo o seu dia. E com Jesus Cristo, ao substituir a antiga aliança pela nova aliança, o antigo culto pelo novo culto, vemos que o louvor não é abolido. Pelo contrário, ele é assimilado no cristianismo. E o grande exemplo que temos disto é no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, em que Pedro e João subiam ao templo na hora nona para rezarem os salmos daquela hora no templo. E foi aí que eles encontraram na porta aquele
paralítico que eles curaram em nome do Senhor. Por isso vemos que aquele milagre originou uma grande oportunidade de dar testemunho de Jesus diante do povo e também diante do próprio Sinédrio, porque depois eles foram chamados ao Sinédrio como é que eles curaram aquele paralítico. Porque todos viram, todos conheciam aquele homem e por isso brotou de todos os corações o louvor a Deus. E por isso, no ambiente cristão, estão presentes todos os elementos essenciais do louvor, como no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, na Santa Missa, nós temos a Assembleia, que está reunida em nome do Senhor, por isso somos igreja. Também, por exemplo, num momento de oração, estamos reunidos em nome do Senhor, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Portanto, temos a Assembleia, temos também muitas vezes o Amém, o Aleluia. Por exemplo, na Santa Missa, por excelência, temos a aclamação ao Evangelho. Depois de cada oração, sempre a Assembleia responde com o Amém. Nas missas solenes, e nas festas e nas solenidades, temos o incenso, como também temos a música sacra e os grupos corais. E nós cantamos, louvamos o Senhor pelas maravilhas, não só o que Ele fez no Antigo Testamento, mas por todas as maravilhas que o Senhor fez. Toda a sua obra salvífica que supera tudo o que no Antigo Testamento aconteceu. E é interessante que é este louvor do Novo Testamento que os anjos glorificam a Deus na noite de Natal, portanto glorificam a Deus nas alturas pela maravilha do nascimento do seu filho como homem neste mundo. Por isso vocês vejam, os anjos são de todas as criaturas mais elevadas e mais perfeitas a dar a Deus o louvor que Deus merece. E por isso os anjos convidam os pastores a unir-se a eles. E na liturgia da igreja, repito novamente, na Santa Missa, no fim de cada prefácio, se diz, o sacerdote reza, por isso com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Portanto, no prefácio, o que é que se diz é que o céu desce e a igreja sobe para, em uníssono, darmos um louvor perfeito a Deus. E por isso nós vemos que durante a vida pública, muitas e muitas vezes, por exemplo, aquele samaritano leproso que foi curado e que voltou, ele prostra-se no sentido da adoração e volta louvando a Deus por aquilo que ele fez. Por isso nós vemos que durante a vida pública, principalmente perante os milagres de Jesus, se glorifica o Senhor, dá-se glória a Deus. E os evangelistas que falam no Domingo de Ramos, na entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, eles não deixam de escrever em palavras o louvor que a multidão dava ao Senhor. Mateus 21:9, toda a multidão dizia em altos brados, Hosana ao filho de David, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Por isso, vemos que com a vinda do Senhor,
o Senhor não só manifesta novas obras maravilhosas em favor do seu povo, porque o primeiro povo a quem o Senhor veio manifestar a glória de Deus foi o povo da primeira aliança, mas como realmente depois, mais tarde, eles se fecharam ao anúncio da Boa Nova, os apóstolos partiram para as outras nações a fim de cumprirem o que estava anunciado pelos profetas e nas Escrituras. Mas os primeiros a serem convidados foram realmente os judeus. E vemos isto exatamente na noite da noite de Natal, no campo dos pastores em Belém. Os anjos convidam os pastores a verem o que é que o Senhor fez, e diante dos pastores eles proclamaram glória a Deus, em primeiro lugar, e paz na terra aos homens por ele amado. Por isso, com o segundo ministério angélico, que realmente é um louvor, por isso eles foram aqueles que convidaram os homens, volto a repetir, os pastores que aqui estão representando o povo de Israel, a louvarem o Senhor, e realmente a igreja nas suas Eucaristias, principalmente aos domingos, que é sempre o dia da ressurreição do Senhor, que é a maravilha das maravilhas que o Senhor fez em nosso favor, sempre se reza o Glória. Portanto, o Glória é rezado sempre aos domingos, excepto o Advento e Quaresma, é rezado em todas as solenidades e festas também. Sempre o louvor está presente. E o louvor cristão, e digo isto para concluir, o louvor cristão está baseado no dom de Cristo e no seu sacerdócio único. Por isso, Jesus, que é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, ele é a vítima porque se oferece na cruz ao Pai, e é sacerdote porque ele mesmo se oferece ao Pai por nós. E na cruz, o Senhor não só expia os pecados de toda a humanidade, mas o Senhor na cruz dá ao Pai aquela resposta que nós devíamos dar, mas não podemos dar porque somos pecadores. Por isso, na cruz, o Senhor adora o Pai, louva o Pai, o Senhor agradece ao Pai em nosso nome. Portanto, paga ao Pai toda a dívida de toda a humanidade pecadora e até preenche o vazio dos anjos caídos. Portanto, o louvor que eles não dão, nem podem dar, estão separados de Deus, Deus, Filho, cobriu com o seu amor eterno todo esse vazio. Por isso, nós que somos cristãos enxertados em Cristo pelo batismo, como ramo unido à videira, por isso nós estamos unidos ao Filho de Deus e pelo Filho se leva o nosso louvor ao Pai. Por isso, Jesus Cristo é o nosso louvor. Nós realmente louvamos a Deus quando estamos unidos ao Senhor. Conforme diz São Paulo, aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos ou entendemos. A ele seja dada glória na Igreja e em Jesus Cristo
em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, é justo afirmar: o Senhor Jesus é o nosso louvor. Aleluia.